estão sentados vão eza bana ke batelemi mesmo crianças se levantem. toyamba arshe ya nzambe Entendemos receber a arca de tanto Deus. toyinga tobenga nzambe na kati ya Quando vamos chamar de tanto Deus, tozobenga mama na biso toleka liboso Ok, nzambe apambola biso. Tozwi ba Bible na biso. Na bakaye na biso. pegamos as nossas bíblias, nossos cadernos Tozotanga liloba na nzambe. para nós podermos ler a palavra de Deus. Na mukanda ya Apocalipse 22, No livro do Apocalipse 22, verset 18, versículo 18 18 a 19. versículo 18, capítulo 18, versículo 19. Apocalipse 22, Apocalipse 22, verset 18 versículo 18 jusqu'à 19. até 19. Français Louis II Elobi. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Parole du Seigneur. Amen. Lingala. Lingala portugais. Eza te tofandi tobeti maboko mpona liloba na Nzambe. Ok, toza na grand thème na biso les réalités spirituelles na jubilé. Temos uma grande tema, realidade espiritual no júbilo. Bible elobi ba chose spirituelle ezali spirituellement bajijaka yango. A Bíblia diz que as coisas espirituais são julgadas. Mutu aza charnel ao comprendre te makambo ya molimo. O homem que é carnal não compreende as coisas espirituais. Nzoka na thème ya moi Afinal, o tema do mês ezali la vision. foi a visão. Vision il faut nzamba fongolo miso po mona. Visão só tem que ser Deus já te abriu os olhos. Soki omonaka te Se não vejas, okobaluka esika otelemi esika solution ezali. tornar no mesmo sítio onde você está, onde há solução. Esika otelemi esika nde mutambo ezali. Onde estás ou onde há armadilha. Nini okosala il faut te présenter. O que farás tens que se apresentar. Mais bazoteya tozo comprendre te mutu aza insensé, Mas insensible. estamos a compreender que essa pessoa é insensível. Ata pasi azoyoka ata makambo azomona comprenaka Mesmo o te. sofrimento que está até mesmo as coisas que está vendo ela não compreende. Mais biso na pegnele dimanche passé Mas nós no Penhol, na semana passada, batiaki biso sur le principe divin. nos foi pregado o princípio do divino. Soki miso ezomona te, Se os olhos não estão a enxergar, il faut koluka kaka nzambe. temos que buscar Deus. Mpona nini miso ezomona Por te? que os olhos não estão a ver? Depuis obotama omona te, Diz que foste nascido, nunca viste. ou bien obanda komona ozomona lisu te. Ouvias e agora não estás a ver. Bateyaki biso na 1 Corinthiens 9, 24 à 27. No 1 de Coríntios 9, 24 até 29. Balobi ba principe divin, ba principe ya Nzambe. Disseram que os princípios de Deus Ezali notion fondamentale ya base. é noção fundamental da base Base ya religion, de religião, base ya morale. base moral. Ezali principe. É o princípio. Nazokomipesa principe quelconque. Vão me entregar o princípio qualquer. Nakobana kotambola boye. Vão andar assim. Bato oyo baza minene, nalingi nazala munene te. As pessoas que são grandes não querem ficar gordas. Balobi il faut principe. Disseram que tem que Nakobana kolia mingi te, nakobana kolia biloko ya kokauka, nakobana kogene, nakobana kosala. Mpona diminuer, il faut principe ezala. Para mim poder diminuir tem que haver. Mais soki omoni bato bazomela miliki oyo omeli ngai miliki elekaka ngai Mas te. você vê pessoas a tomar um leite, você diz que Fufu ya masango elekaka ngai te. avos de milho não me Soki otamboli selon principe te, Quando você não andar sem princípio,
Yo kanisa ata oza munene. Você acha que mesmo que és gordo, Toza famille toza batu ya minene. somos de uma família. Yo mona nanu te batu ya minene bakoma mike okondima te. Nunca viste pessoas Pona nini? bem grandes. Azoli ati akozala na ye munene sala na ye. Minha. Inane aliaka te. Faz Okuta ye mês. akondi. Mas você já diminuiu. Principe. Princípio. Paul alobi ngai na mempozaka nga moko toutes sortes d'abstinence komi boya. Pardon, na boyi na nga na boyi na nga na boyi na nga. Alobi kopota mbangu. Batu nyonso bakimaka mbangu. Me mutu moko kaka ramportaka. Mas somente uma Mutu pessoa. oyo azotambola selon ba principe ya Essa course. pessoa que está andando segundo os Les princípios. principes divins. Princípios divinos. Ezali nzambe azokoinsiste. É Deus que está insistindo. Bible elobi il faut koinsister na occasion favorable ou pas. A Bíblia diz que tens que insistir numa ocasião favorável ou não. Kino mutu akoma na niveau Até quando o homem chegar num nível, namona natambola selon elobi nzambe. andar segundo o que Deus diz. Me mpona lelo Mas segundo o dia de hoje, lokola mutu azomona te, como o homem não está lokola vendo, mutu aza kaka insensible, como o homem insensível, ayebi kotambola selon ba principe ya bonzambe te. ele não quer andar segundo os princípios de Deus. Lelo ezali le commandement divin. Hoje é o comandamento Bonzambe divino. bazotalisa. É a divinidade Les réalités que spirituelles ezali A bonzambe. realidade espiritual, Ba réalité ya bonzambe as realidades divinas ezali très différente é muito diferente na réalité ya nzoto charnel, carnal, réalité sociale realidade social, na réalité com as realidades. mutu lokola wana kokozala Um wana, homem como aquela eloko lokola shige kokozala shige. coisa X, Me pode ser biso como na X, réalité spirituelle mas nós na realidade espiritual, Bible elobi nzambe asalelaka biloko oyo eza a inutile Bíblia diz que Deus usa as coisas úteis mpona koconfondre biloko oyo eza utile. para confundir as coisas que são Yango- úteis. mpo nzambe asala Para confusion confundir wana, as coisas que são úteis. il faut tambola selon baprincipe ya Para nzambe. Deus fazer aquela confusão. Me mutu aza kaka insensible, Mas alobi o homem só soki bongo Mas oza ele insensible, diz assim, és insensível. il faut kotambola Tens que andar selon les commandements divins, segundo o bacommandement ya nzambe. mandamento divino. Les commandements divins, Comandamentos divina ou mandamento divina c'est la loi, são as leis. la loi É lei. ou les préceptes de Dieu. Ou Oyo nzambe akoma wana baprescription babiloko nzambe akoma as wana. escrituras de Deus. Bible elobi mukanda oyo nzambe mutu akoma na écriture na ye na A loboko na Bíblia ye. diz que esse livro. Le Deus commandement escreveu divin, c'est la com loi ou les préceptes de Dieu. Comandamentos divinos são a lei ou princípios de Deus. La loi ou les préceptes qui appartiennent à Dieu. Ou princípios que pertencem a Deus. Deuxième définition, Segunda definição, c'est l'ordre são as ordens que donne celui qui a le pouvoir. que se dá a quem tem Commandement poder. divin, O mandamento divino, commandement, o mandamento ezali ordre são as ordens oyo epesami na mutu oyo aza na pouvoir. que se foi dado a quem tem poder. Soki koko na yo aza na commandement, Se teu avô tem um mandamento, tosa yango. obedece. Papa na yo aza na commandement, pesa tosa Seu yango. pai tem um mandamento, obedece. Mama na yo aza na commandement, tosa A yango. sua mãe tem um mandamento, C'est l'ordre, obedece. commandement, le commandement c'est l'ordre que donne celui qui a le pouvoir de commander. Mandamento é a ordem que se dá na pessoa que tem ordem de mandar. Mutu oyo aza na pouvoir ya kotinda, ya koordone, ya koloba. Pessoa que tem poder de mandar, ordenar e falar. Commandement O mandamento ya nzambe de Deus ezali différent na commandement diabolique. é diferente do mandamento diabólico. Virgule, Vírgula. commandement humain, O mandamento humana, virgule, vírgula. le commandement profane, O mandamento profane oyo ezali ya nzambe te, ya que não é religion de te. Deus, que não é de religião. Virgule, Vírgula. eza différent na commandement satanique. É diferente do mandamento satânico. Commandement nyonso te eza ya nzambe, Nem todo mandamento é de Deus. ya diable ezali. Há Commandement ya bomoto nzoto na yo ezotinda yo há boye mandamento humano oyo ezali que só profane. faz mandar.
kuna na bengela balobi Em Benguela dizer. oyo ezali satanique ezali O que é Satanás? oyo ezali terrestre ya se ya moi awa eza bacommandement ya awa nzambe ayebi yango te Deus não conhece. elakisi mutu oyo alingi amona Quer dizer que o homem que quer ver il faut atambola selon le principe tem que ya andar nzambe segundo o princípio de atambola Deus, selon le commandement de Dieu andar segundo o mandamento de soki Deus. otambolaka me selon commandement ya eloko mosusu Se não você anda, mas segundo outro mandamento, oyo bato nyonso bazotambola nango que todo mundo está oyo nzoto que a ezotindika carne está a empurrar, oyo satan que azotindika o diabo está a empurrar. mokolo moko te miso kofungwama yo Nenhum dia os olhos vai... yango na apocalypse É isso que no Apocalipse balobi ngai nazoyebisa ngai nazodeklare disseram que eu estou a declarar ete mutu nyonso oyo akoyoka maloba ya profesi ya mokanda oyo que todo homem que vai ouvir as palavras da profecia desse je le livro, déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre mutu nyonso akoyoka maloba ya profesi ya mokanda oyo todo homem que vai ouvir as palavras proféticas desse livro, soki mutu abakisi eloko ya moke se o homem acrescentar alguma coisinha pequena, nzambe akobeta ye na bafleo oyo bakoma na mokanda oyo Deus vai lhe bater com as flechas que ele escreveu nesse livro, fleo ezali bapasi as pragas. bapasi makambo oyo ezali nuisible na sante na vie ya moto Pragas que está invisível na saúde de alguém. eza bamalere par exemple São maldições bapasi mesmo, sofrimento. soki moto abakisi oyo deja eza profesi ndenge Se o eza homem acrescentar o que é já profecia, soki moto abakisi eloko mosusu se o homem acrescentar alguma coisa, balobi bapasi nyonso nzambe akoma na bible oyo disseram todo o sofrimento que Deus escreveu nesta Bíblia. bakoyebisa yo na temps ya noe Pode dizer, no tempo do Noé, eza fleo atindi delige bato são basili praga que ele tem enviado, acabou com todos. soki na jardin d'Eden Se foi no jardim do Éden, eza na fleo atinda kuna tem praga que ele tem enviado. okote retrouve bolumbu Vai se reencontrar nu. okoluka eloko ya kolia Vai se à procura de alguma coisa, de bongo comer. kufa ekozala partage na yo E a morte vai ser Balobi. a sua partilha. bakobeta yo fleo Disseram que oyo tudo nyonso que é oyebika eza praga, fleo tudo que na você bible sabe que é oyo praga, nesta soki Bíblia, oyo babeti yo yango te bakobeta yo mosusu se não te foi baninga babeti batido, yo base retrouve libanda ya jardin disseram que os outros tinham lhes enviado, bamosusu disseram que delige fora do jardim. bamosusu mbula wana Os delige outros chuva. bamosusu moto na Os sodome mpe outros foi gomora fogo no Sodoma e Gomorra. bamosusu na egypte batindeli bango mabanki Os outros no Egito tinham lhes enviado. babomi bato bamakambo ebele bafleo Pessoas, muitas toute pragas, sorte ya malheur todas as formas das maldições. soki obakisi eloko oyo batindi yo te acrescentar alguma coisa que não te foi. balobi yo mpe bakobeta yo Disseram que você também na bamalheur lokola oyo eza na bible oyo oyebi maldições que você sabe. yo moto oyebi yango Você quem sabe? verset 19 Versículo 19. bongo soki moto alongoli quelque chose Então, se des alguém paroles du livre de vie retirar alguma coisa da palavra do de livro cette da vida, prophétie desta eza profecia, prophétie déjà é profecia. kobakisa te kolongola te Não acrescenta e não Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Nzamba kolongola part na yo. Elakisi ozalaki déjà na livre de vie. Você já estava no livro da vida. Mana olha aqui. Toma uma boa posição. Sua posição malama. Bino bolanda ngai. Você Camarada, você está dormindo aqui? Você Hein? Não dorme. Omeli masanga. Consumiste álcool. Bonyukuta ye. Omeli. Loba na yo vrai omeli. Omelaki lobi. Ontem consumiste. Lobi. Ontem. Lelo. Lobi kuna. Antes Soki mutu alongoli se a bakobeta ontem ye bapasi oyo bakoma na bible oyo. vai ser Soki atingir o mutu- sofrimento que está escrito na Soki mutu abakisi, Se o homem acrescentar, soki obakisi se acrescentar, bakobeta yo. vai Soki olongoli bakolongola Se pe você diminuir kombo também, na yo vão tirar seu nome de l'arbre de la vie no livro
et de la ville sainte décrite dans ces livres. E na Vila Santa, Vila oyo yo ozokufela butu moi. cidade Nzambe mukolo yango namona kaka ata miso na yo. noite e dia, dizer Deus, nenhum dia que possa ver, mesmo nos meus olhos. Bakolongola yo. Vai ser retirado. Yo obana kolanda deja po eza message prophétique. Começa já a ouvir. Ndenge oza wana obakisaka ou bien olongolaka. Yo koloba te nga na te yaka na ngai te nazoloba te te awa oyo oyoka wana Aquilo que tens ouvido, soki osaleli yango te se não tens praticado, elakisi olongoli yango. quer dizer que você diminui. Soki obakisi Se você aumentar, yo oyebi ndenge obakisaka você sabe como é que você costuma dizer. te baloba bongo te. Ah, não. Yo olobaka bongo balobaki bongo Assim, te não, não tenho dito assim. balobi soki olongoli Se você retirar yo mpe bakolongola coisa, kombo kutu na livre ya vie você também vai mpe na se ville wana no livro da vida. okobeneficie yango E te. naquela Soki terra obakisa beneficiar. babakisi Se yo vai aumentar, bapasi lisusu também koleka. vão te aumentar os Nombre sofrimentos. 4 Número 4, verset 1 à 7. versículo 1 até 7. Maintenant Israël loi commandement divin Leia o mandamento. bazotalisa bacommandement divin. Está mostrando o mandamento de Maintenant Israël les lois et les ordonnances que je vous enseigne tokei sikoyo Israël agora Israel, loi lei, pe ordonnance les ordonnances oyo nazotangisa que bino eu tenho vos ensinado, mettez-les en pratique ponha em prática afin que vous viviez para que possam viver les commandements divins. os commandamentos Kozalaka divinos. insensible te Não sejam na insensíveis baprincipe ya nos Nzambe princípios de na Deus, commandement ya Nzambe nos comandamentos de oyo Deus. nazoyebisa bino O que estou a vos dizer, bosalela yango pratiquem po bovivre para que possam ete viver. bokota lisusu na pays Para entrar mais no país ya batata na bino dos vossos oyo pais Nzambe azopesa bino. que Deus está a vos dar. Vous n'ajouterez rien. Que não possam Verset 2. o versículo 2 bokokobakisa eloko te não podem acrescentar nenhuma à coisa ce que je vous prescris no que eu na oyo nazopesa bino no que eu oyo Nzambe akoma deja. o que Deus já tem. Mutu abakisa eloko te Ninguém pode et vous n'en retrancherez rien. Kolongola moko te e também não obakisa retire mosusu nada. te Não aumente também baloba boye se foi dito assim, oza oblige koyoka ndenge és wana obrigado a basala boye oza oblige koprononce bongo. és obrigado a N'ajoutez rien não aumenta nada et vous n'en retrancherez não rien. diminua nada. Vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, Vós observarei os Olongola comandamentos te. do Eterno vosso Deus, tel que je vous les prescris. Ndenge nazopesela yango, conforme estou a dar. ndenge pe bino bokotosela yango. É do mesmo modo que vocês vão obedecer. Vos yeux ont vu, miso na bino emona. Os vossos olhos Ce veem que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Peor, oyo asalaki na Nzambe ya Baal. o que Deus fez com deuses do Baal. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés auprès de Baal. O Eterno teu Deus destruiu milhões de Na miso na yo. nos teus olhos tudo Les que commandements havia. divins soki otiki Os yango, mandamentos divinos, quando soki você oretranche, se você okokoluka banzambe mosusu. e Miso na yo emona oyo Nzambe asala na bato ya Baal. viu conforme Deus fez com aqueles 4. Et vous 4 e vós qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, que estão afastados do Eterno vosso bino Deus, bokangama na Nzambe na bino. vocês que se pegam com vosso Deus, Vous êtes aujourd'hui tous vivants. são todos hoje vivos. Les commandements divins. O mandamento Okangami na yango. se pegaste, Oretranche te obakisi te. não aumentaste, não diminuíste. Baye nyonso bakangama na commandement oyo. Todos que tenham se pegado com esse mandamento Vous êtes aujourd'hui tous vivants. são todos hoje vivos. Bokufi te. Não tinham morrido. Mutu moko te azalaki attaché na liloba Nenhuma pessoa que estava, que se pegava com a palavra oyo Nzambe aboma. que Deus mandou. Bino nyonso. Todos vocês. Me bato nyonso basekarta. Mas todo mundo tinha se afastado. Babomi bango na miso na bino. Foi matado nos vossos olhos. Boyebi. Saibam Voici, que je vous ai enseigné des lois et des ordonnances
que vous ensinei as Nas leis, autres- as ordonanças, comme l'Éternel mon Dieu como o Eterno meu Deus me l'a commandé, me mandou, afin de vous mettre, assim com que vos meto, afin de les mettre en pratique. assim com que ponham em prática Na pays oyo bino bokokende. no país onde vocês irão. Boko observer yango, Vão observar bato bakokamwa bino. as pessoas Verset vão 7. admirar, vão Bakoloba admirar boye. vocês. Vão dizer assim, Quelle est cette grande nation qual é o grande nação qui a des dieux si proches que tem Deus tão próximo que nous les avons? que nós Ndenge biso toza na nzambe na biso, conforme nós temos o nosso à Deus, chaque fois que nous l'invoquons. de cada vez que nós o invocamos, Besoin ya nzambe, o desejo de Deus o garder, ozala sensible na ba commandement é que divin, estejam na ba sensíveis principe ya nos nzambe. princípios de Deus. Balobi soki oza attaché na nzambe, Se estás pegado com Deus, mukolo moko tokokufa. nenhum Balobi bato nyonso oyo bazalaki attaché na liloba, sendo todas as pessoas que estavam afastadas com a kasi bino palavra, yeye boza na bomoi. aqui está vocês, estão vivos. Bino nyonso boza na bomoi. Todos vocês estão vivos. Me baoyo base detachar, Mas aqueles que estão se afastando, nzambe asilisa bango na miso na Deus bino. lhes acabou nos vossos olhos. Ntango nafandi aho nazotala, Quando sentei com nazotala baekri na bakiti a escrita, oyo akokoma na vernier rouge. essa escrita com verniz vermelho, Eza beula moto akoma yango, é a Bela que tinha escrito isso. aza lisusu awa te. Ela já não existe. baekri nyonso ya rouge bozomona na bakiti wana. Ntango nafandi wana nazotala wana bakoma Rachel, omona mama Florence. Mama Florence de okuta akomi. Vai poder já escrever. Ntango namoni baekri wana, Quando vier na bandi kokangisa asomba babidon. comecei a pensar ela tem Moto azoleka na babidon, mama nasomba babidon. me trazer os bidões. Akomi yango mama Flora, mama Flora, mama Flora, mama Flora. Mama Flora. Atika yango. Deixou. Alobi bamosusu bakufi. Disse, os outros tinham morrido. Asali masumu te. Não pecou. Me inquiétude abana kokoka kobima te. Mas a inquietude Makambo ela não ezosimba conseguia te, sair. kobala te, Não dá certo. kobota te. Não está mantendo. Ata boreleve ye moral. Sei. Abana kolala na mbetu te beo. Ela não dormia na cama. Ngai mama na kolala na mbetu kino mukolo na kobala. Eu, mamãe, vou dormir na cama até quando eu nascer. Elakisi makambo na vie ezolekela ye. Quer dizer que os problemas na Ata vida bobimisi ye na inquiétude abana kobima te. mesmo se ele fazer sair inquietude, ela não saía. Abana Não obima saía, te. não saía. Ememi ye na kufa par Ele exemple. levou na mão. Balobi moto oyo akoma bakiti wana Isso era a pessoa que tinha escrito aí. akufi na miso na yo, Morreu nos seus olhos. me yo Mas sei, oza na bomoi. estás vivo. Le commandement divin Os mandamentos. po soki bible elobi nani na inquiétude na ye kobakisa eloko. Se a Bíblia dizer que quem é que na sua inquietude pode acrescentar alguma coisa, Nzambe ayebi Deus sabe. lobi eloko akosala mpo na yo ye ayebi. Amanhã a coisa que vai fazer para ti, ele sabe. Il faut kobima Tens que sair na bamakambo wana. daquelas coisas. Soki obimi te Se tu não sair, directement nzambe azobenga ozokote détaché, diretamente estás a se afastar. ozokote détaché. Estás a se afastar. Détachement okosimbaki ndoki te, Afastamento não é preciso tocar. okofinga mutu te. Não vais ofender. Détachement na une seconde déjà ote détaché. Afastamento em segundo já se afastaste. Baye nyonso bazalaki attaché, Todos que estavam bamoni conectados nzala lokola eloko pamba. viam fome como não é nada. Mwana oyo alobi atémoigné. Essa filha diz, Soki moninga alobi naketeka, soki nateki na ye na 1000 kwanza. se eu dizer que fui vender, quando vou vender, trago 1000 kwanza. Il faut kosentir peine wana. Tens que sentir aquela pena. Eza témoignage, É testemunho. hein? Eza É témoignage. testemunho. Yo koloba te awa balukaka eloko ya kolia na bana. Não diz que ela precisa... Eza témoignage apesi ya É vrai. testemunha que ela deu de verdade. Soki nakei nateki gelado, Se eu ir nde vender, na ye napesi bana okuta bana balali, é que vou bana dar, bakangami. meus filhos já estão... Biloko edetachaka yango wana. As coisas Ntango são kote détaché, apenas quando vai se afastar, lobi na minha cada no falta, agora não tô falta nem a água, não tô falta. ela vai dizer, Soki ote détaché mukolo wana se você se afastou ya nzala daquele pozonga, dia, para você voltar, il faut nzambe akita. não tem que ser Deus já descer. Balobi il faut kotambola selon le commandement divin. Se não tens que andar Ata segundo nzala o ye, mandamento ata divino, pasi ye. mesmo haver fome, Nzambe olobaki sofrimento, awa Deus tem awa ekomi nzambe aqui, olobaki déjà, Deus oyo jure tem fidélité dito bafaire que jure temos que fidélité jurar fidélidade.
ete soki makambo esimbi que te se as coisas se não désormais der certo, nakodépendre na yo desculpa, vou depender a ti. ata makambo eyindi Mesmo que as coisas désormais são, nakodépendre na yo desculpa, ata vou makambo depender de eyindi ti. ata nzala Mesmo que a ata fé nabali some, nano te ata naboti te mesmo que na nossa ata vida nasali nini não te venci, mesmo que não désormais fiz nada, desculpa. baninga tokóma kaka Os boye outros nós nzambe já eyokanga nos mawa assim, Deus tem a misericórdia. nzambe alobi naogire fidélité ondimi Deus tem a dito ya mbala oyo bana que kodépendre na nga acredita que deixa soki as makambo coisas eyindeli ngai se nga as naza na coisas não passar da commandement divin eu tenho o eza ya comandamento moke te divino, eza não commandement sou divin pequeno. nzambe moto É o alobaki mandamento soki divino, makambo Deus tem esimbi dito te que se as coisas não der certo, loba diga. juramento ezali bongo Ah, o loba juramento désormais é soki assim. makambo esimbi te Diga que nakofinga lisu te não, eu não nakosilika te comando você, nakokota não na vou inquiétude inovar, te não vou mais nakodépendre na yo tudo. nzambe Vou depender somente de Deus. baninga bakomi kobonga kaka na Os formule outros oyo estão a melhorar somente assim. balobi bakokamwa bino Serão que vão se soki ya solo nzala eyi ofingi nzambe Se te na verdade tem a fome, você não balobi tem a Deus. bakokama quelle est cette grande nation Disseram que vão se perguntar se nation nini oyo nzambe na bango azalaka proche que Deus lokola está biso sempre perto como nós. ntango tozokoinvoke nzambe na Quando biso estamos a invocar o nosso Deus, bible quelle est en effet cette grande kasi peuple nini oyo peuple nini qual é oyo esse povo? baza na nzambe ya monene eloko ezokomisa yo wana eza commandement Coisa que oza se torna sensible assim, ye makambo o eyindi mandamento. pardon naza na nzambe na ngai Dizer, quando o bino mandamento bokotanga exode 20 na bandako eu tenho meu Deus. moïse mibeko yango oyo Vão ler o Êxodo, Moisés, koyina havia te 10, koboma te kolula eloko ya moninga te não mate, não cobiça, coisa do outro, kindumba te prostituição, babiloko não. lokola wana As coisas como essa. mokolo ya saba No sábado, bato nyonso na temple todos baya os koadore homens ngai que venham adorar. eza commandement divin É o mandamento de yo Deus. mokolo ya priere nde eza mokolo ya kosala badega Mas tudo okonsideraka te ete eza grand jour faz os degraus. okonsideraka yango te eza grand jour Você não considera ezali na que kati ya commandement é uma coisa que está dentro mpona nini kasi bokomaka ere oyo bozokoma Por oyo que é que nós chegamos a essas horas que nós chegamos? 11 heures bato bazokoma 10 heures 11, bazokoma estamos a chegar. 10. bayebi te mokolo nini oyo Não sabem que qual é esse dia. bato bayebi te mokolo nini As oyo pessoas não sabem assim, qual é esse dia. moto ayebi te O homem não aza sabe. bien posé Está bem relaxado. na monde ya commandement divin No mundo do mandamento divino. balobi kolongola te Ser no yo koloba te ngai natosaka shishishi église essentielle nakende na ere oyo ngai a nalingi igreja licencial que vou às horas que eu quiser. na commandement divin O mandamento divino. balobi koretranche te Disseram que não pode kobakisa pe te não aumente também. eloko oyo bakomi te Uma coisa eloko oyo balobi te eloko oyo batindi yo te coisa que não se foi dito, kobakisa coisa yango que te não te mandaram, não eloko oyo aumente. batindi yo Coisa que te manda, que foi mandado, kolongola ndambo te também não diminua. yo kuta olongolaka ngai na kolongola te Você diminui, mas eu não. Josué 6 verset 1 Josué 6, versículo 1. kino na 25 1 até 25. Josué 6 Josué 6, verset 1 kino na 26 versículo 1 até 26. 25 Até 25. Jericho yoka commandement divin soki oza nango oza sensible Jericó, ouça o mpona nini mandamento ozolela divino. ozalaka sensible te Por que você na está commandement ya chorando? nzambe No mandamento soki de Deus. nzambe Se alobi Deus disser, il faut nzambe alobi nayoki malamu tens que ouvir. nayoki malamu te A dizer, nzambe alobi na nga nini tens que ouvir bem ozalaka ou não. sensible O que te Deus diz. soki makambo ezoyindela yo Quando as coisas não estão a dar certo, okomprenaka malamu você te não compreende. yoka bazotalisa combien commandement divin principe divin eza plus que oyo okoka kotiela motema São mais que o que você poderá esconder. Jericho était fermé et barricadé ezalaki ya kokanga baporte ya kokanga na bafechadura na ba Jericó foi fechado, os cadeados. devant les enfants d'Israël bazokangela bana ya Israël bazokangela yo porte Sans te fechar, povo. po ete olonga te obonga te le commandement divin O mandamento liboso ya eloko oyo bafechar mpo na de yo alguma coisa que se for okomona te okoyoka te okobonga te não vai ouvir, bakangi não vai melhorar. personne ne sortait personne n'entrait Ninguém pode
musala bazotalisa musala ya commandement divin. Soki nzambe akomande eloko tosi yango bakangi ville, bakangi babarikade, balobi mutu akobima te, mutu akokota te, ata oza wapi. Bongo nzambe alobi na Josué, zela nazo livre Jericho na maboko na yo pe roi na ye. Mais eza ya kokanga commandement, impact ya commandement ya nzambe. Bande soki nzambe akomande eloko, eza eloko basala deja. Soki nzambe akomande eloko, eza eloko basala deja. Komitungisa te. Lupango ya kokanga, sécurité totale. Mukolo moko te mutu akokota ndenge tokangeli. En tout cas nayebi te. Yango boyoki na Jérusalem tango Néhémie azotelemisa mire. Quando ouvimos no Jerusalém, na chapitre 2, chapitre 3. Vais começar no capítulo Ba ennemi ba mire oyo basala bambula na bambula. Esse muro já tem feito anos e anos. Bino bokoka yango. Vocês vão conseguir. Babandi koseka. Bango bayebi te baza deja na commande banzamba alobi boy. Eles não sabiam. Oh, amen. Néhémie alobi kino moya lelo. Natikala jamais koyebisa mutu nini nzamba atianga na motema pona rétablir mire. Jamais falei a alguém o que Deus tinha me dito para mim restabelecer. Bango ozoka miro ya bambula na bambula basala yango. Ba oyo nini bozo sala baseki nini bozo sala. O que estavam fazendo? Bazala na raison. Tinham razão. Nzoka bazali na commandement divin. Afinal ele tinha mandamento divino. Néhémie olingo telemisa mire wana. Néhémie okosala boy okosala boy okosala boy. Benemi bayebi te. Eza commandement divin. É o mandamento divino. Eza na impact makasi. Tem o impacto. Alobi omoni lelo. Nazo livre Jericho. Vou livrar o Jericho. Na maboko na yo Josué. Na roi na bango. Na ba soldat na bango. Até os soldados deles. Yoga commandement no verset 3. O comandamento versículo 3. Faites le tour de la ville. Faça a volta da cidade. Vous tous les hommes de guerre, commandement. Todos os homens da guerra. Faites une fois le tour de la ville. Torna uma vez na cidade. Bino nyonso mibali ya guerre, commandement. Todos vocês, os homens. Eloko eza bare barricade. Coisa que já se foi amarrada. Ozana otambola selon commandement te. Não anda segundo o mandamento. Ou bien nanu bayebisa yo te. Yango ozomana depo yaki miro ya kokanga tokoleka ndeni. Miro ya kokanga tokoleka ndeni. Balobi soki ozana nzambe yango oza sensible. Oyebe te nzambe soki apesi commandement. Sabes que Deus te deu o comandamento. Elakisi asali deja. Quer dizer que já tinha feito. Oh, amen. Nzambe soki apesi commandement asali deja. Deus te deu o mandamento é porque já tinha feito. Tu feras ainsi pendant 7 jours. Commandement. Azamane ezati tango bayebisi yo retourner une fois. Olongwe Josué déjà nzambe nano asilisi te. Não é porque o azawana. Soki azana biki na ye. Soki azana telefone na ye ezoko enregistrer nzambe. Soki ezana pongi. Se é no sono. Aza obligé kozela okosala yango pendant 7 jours. Verset 10. Josué dit, je vous donne cet ordre. Vos dou esta ordem. Bino pe na zo pesa bino ordre. Vocês também. Commandement o na zo pa nzambe. Mandamento que eu. Tokosala tour ya ville. Receber a Deus vamos dar. 7 jours nyonso. 7 dias. Vous ne crierez point commandement. Il a recevoir commandement et pas nzambe. Ele recebeu o mandamento. Yepe azo pesa ndenge azu yango e pa nzambe. Mais yo o retranchaka okomaka maître. Mas tu vous ne ferez point entendre votre voix. Mutu moko te aloba. Ninguém faz. Bosali tour. Premier jour, deuxième jour. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Et commandement nzambe. Tangu tozo sale loko e complica biso vie. Nzamba lobi toko sala ka tourna munoko ezate yo pusa kuna. Yo kimambango alobi na munoko na bino. Voix mon côté. Et loko to yebi ezaka ka osala tour. Minoko fechada.
portas com as bocas fechadas. Jusqu'au jour où je vous dirai, Até quando quando Jesus vos commandement e dizer, panza, mas eu transmettre. ele recebeu Ya o o Moïse, mandamento a Deus, começou a transmitir. ya lobi, ndenge nga na transmettre Isso que bino. o Moisés disse, conforme eu vos transmiti, Mutu moko te a retirer, mutu moko te a bakisa. ninguém Bakokamwa bino na bato oyo bakomona bino. vão admirar de vocês nas pessoas que vão vos ver. Mutu moko te a fongola munoko. Ninguém abre a boca. Jusqu'au jour où je vous dirai, Até quando eu vos dizer poussez des cris. que gritem. Alors vous pousserez des cris. Aí grita. Nazwi commandement boye nazo transmettre yango. Comece o Ndenge nga mandamento nazwi e yango. transmitir 15. conforme eu Le recebi. 7e jour, 15, o sétimo dia, ils se levèrent de bon matin. e ele se levantou num Dès dia l'aurore, de tant manhã. moye ezobima kuna. Quando o sol saía, Et ils firent de même manière. e fez do mesmo modo, 7 fois le tour de la ville. 7 vezes as portas da Mokolo ya cidade. liboso, mutu moko te aloba. Primeiro dia, Po uma instruction pessoa na fala, pesi déjà. porque as Oyo nazwi instruções epanza. já deu. Que eu Toko recebi a tourner, Deus. Vamos dar tokomi na volta, porte, chegamos na tokei. porta, Mutu vamos. moko te aloba. Ninguém fala. 6 jours nyonso. Todos os 7e jour, tokosala 7 tours. Tour ya liboso. Koloba te. 2e, 3e, 4e, 5, 6. Segundo até 7e tour. sétimo dia, Ngai nde nakoyebisa bino. eu quero Soki basonne trompette. que quando tocar a trombeta, Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. sétimo dia, ele se levantou Et de ils manhã, firent de même manière 7 fois le tour de la ville. ao mesmo modo, 7 vezes. Ce fut le as seul voltas da jour cidade. Foi o único dia où ils firent 7 fois le tour que de la fez ville. 7 vezes as voltas Verset da cidade. 16, à la 7e tour, Versículo au 7e 16, tour, no sétimo, il na sonna sétima la volta, trompette. Tocou a trombeta. À la 7e fois, Na sétima vez, à la 7e fois, sétima vez, il sonna la trompette. tocou a trombeta. Et Josué dit au peuple, E Josué disse ao povo: poussez des cris, gritem, car l'Éternel vous livre la ville. enquanto que o Eterno vos livre. 19. 19. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, le commandement divin. Batambolaka nango pas à pas. Soki eza na le premier jour, ko crier te, koloba te, yo loba. Mas você diz, você fala. Soki babeti trompette, Quando tocar a trombeta, il poussa de grands cris. gritavam. Peuple egangi, O povo gritou. et la muraille s'écroula. Oh, amen. O Lupango. povo quebrou-se. Basimbi mbeli te. Não se foi Baza na moto por te. faca, nem fogo. Babeti mabanga te. Não havia pedras. Bazotambola selon commandement divin. Baza Andavam segundo sensible. o mandamento divino. Nzambe alobi na Josué, Josué azoloba na biso. Deus disse a Josué: Biso toza obligé, toza obligé, toza obligé. Nós somos obrigados Boganga sikoyo. a gritar. Moma ya koganga ekoki. O momento de gritar. Balobi chegou. mirai miri ya munene wana. Murro. Wana na bakadena ekwei. Até os cadeados. Na bagradiamento ekwei. Até gradeamento. Oh, amen. Le commandement divin. Plus que mbeli. É mais que a faca. Plus que kozala violent. É mais que ser Po soki violento. tozobuka yango. Biso toza na mabende na Vamos biso. quebrar isso. Nós temos um. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. O povo subiu Mire na kwei, cidade. Uau, o muro Peuple caiu. ekoti na ville, O povo mutu na entrou mutu cidade, liboso ya ndako na ye. Elakisi nga na koti awa. Nga na koti awa. Olingi ozala na yayo. Que este é o teu. Olingi ozala na yayo. Que este é o teu. Eloko ezozanga yo eza commandement. Tango ba Tá tua falta. Nzambe azosunga bango kaka. Deus está lhes ajudar. Mais siko okota eza ya Nzambe te eza ya Mas yo. quando você vai entrar na web de Deus, Mutu na mutu ase retrouver naza liboso ya ndako oyo. cada pessoa se reencontrou em frente da casa dele. Ezali commandement divin mutu esungi yo É um mandamento divino. po te retrouver. Você se reencontrar. Mais yo Mas você, bango babotoli ville.
Ele foi recebido à cidade. Josué alobi na bato oyo bayaki koexplore ville. Josué disse àquelas pessoas que vinham explorar. Bokota na ndako ya mwasi ya ndumba wana. Que entra na casa daquela mulher. Bobimisa ye na bato na ye nyonso na biloko na ye. Com as suas pessoas. Ndenge bojiraki ye. Conforme tinham. Po bango ntango bazwa koexplore ville. Quando eles vinham explorar. Mwasi ya ndumba abomba bango. A mulher prostituta tinha ali escondido. Chef aye eza na bato bakoti awo. Chefe veio. Namoni bato te abimisi bango kuna. Boyebisanga ntango bokoya bokobomanga te. Abi te. Soki biso toye esangisa libota na yo nyonso na esika moko. Lokola bajiraki ye fidelité. Como tinham lhe jurado a fidelidade. Ete babomi ye te. Que não tinham lhe matado. Batumbi ville nyonso. Foi queimado toda. Pe nyonso oyo ezalaki na kati. E tudo que havia, né? Seulement le trésor de l'Éternel. Po Nzambe ayebisa bango boye. Deus tinha lhes dito o seguinte. Ayebisi bango na ville boboma bato basi mibali bangombe bameme nyonso. Lhes disse, matem as Sauf pessoas, bomengo bomema na maison ya trésor. Menos as riquezas, Basali yango. Na casa dos tesouros. Brûlèrent la ville et tout ce qui se trouvait. Seulement les trésors de l'Éternel. L'or, l'argent, le fer et les reins. Bazu yango. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab. Versículo 25. Josué laissa la vie à Rahab. Josué deixou a vida. Na Rahab, mwasi ya ndumba. Na mulher prostituta. Me aza sensible. Mas foi sensível. Na mboka na biso babomaka bato. Me bino boya kokima awa. Fongola bato bakoti ala baoyo. Bato oyo bazalaki na montagne vendredi. Balobi sensibilité. Na mokanda ya romain. Eza na bato mosusu sensibilité na bango eza kokoma na mitema. Na mitema na bango. Yo komona ye boye te. Aza na ye mupakano. Babiloko nyonso Nzambe alingaka. Akoma yango na motema na ye. Oh, amen. Ayaka église te. Ele não vai à igreja. Ateyaka na ye te lokola mama Florence. Me biloko nyonso ya bonzambe eza kokoma na motema. Mwasi wana fongola porte. Fongola. Eza na bato bakoti awa. Awa bato baza te. Afongoli porte kuna na nsima. Akitisi bango boya kokota moto aza te. Bongo ngai na protéger bino. Habite biso tokosala mabe te. Amosangisa famille na yo nyonso mokolo tozoya. Bozala esika moko. Me yo ata bapesi yo commandement wana. Po ifo balokalize wapi mwasi wana. Ya motema malamu wana. Libota na ye ezobikela na nzela ya mwasi wana. Commandement bapesa yo osala te. Batiki vina Rahab pe ndako ya tata na ye pe nyonso oyo ezalaki ya bango. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Mwasi wana akoma israélite. Akoma na Israël. Akoma israélienne. Parce qu'elle avait caché les messagers envoyés par Josué pour explorer la ville. Commandement. Soyo kita na chapitre 7 kuna. Na chapitre 8 okoyoka eza na mutu. Kombo na ye akan, ye atambola te selon commandement divin. Abomisa bato. Suka ye moko baboma ye. Bazotalisa miso emonaka te. Poza insensible. O comprendre te pourquoi punda na nga telemi. Obani ko beta ye 3 fois déjà. Yoka mpunda. Bible lobi Nzamba lobi simpunda lingale lobi bongo. Nzamba lobi simpunda. Naza mpunda na yo te. O matelaka ngai te. Naza na bizaleli wana o te. Wana pia zo répondre. O te. Kasi. Me ayebisi ete nini eza liboso. Nde Nzamba fongoli ye miso.
olhos. Amoni afukami. Viu Nasali minhas mabe ko joelhas. beta mpunda na ngai. Nzoka liboso eloko eza. Ngana kama eske nzambe akoko banda eloko na mutu. Akoma na nzela. Afrene. Nzambe te. Nzambe apesi yo commandement. Moïse telema. Oh, ngai nazana likukuma. Disse não, eu gaguejo. Alobi te nanya sala munuko eza ngai te. Disse não, quem fez a boca? Liboso ya Faraon ngai naza nzambe. Nayokomi so nzambe mpo na Faraon. Ya solo ke liboso ya Faraon. Okomi lisusu Moïse likukuma. Nzambe te. Commandement divin. Principe divin. Soki otamboli selo yango. Se tu andar segundo aqui, mukolo moko te nzambe atika yo na nenhuma nzela. vez Deus te deixou. Ouais, mukolo moko te. Nenhum dia. Nga nayebi te. Eu não sei. Mukolo moko te. Nenhum dia. Yo mtu oyebi yango. Você quem sabe, Me nga nayebi te. mas eu não sei. Soki otamboli selon commandement sans ko retrancher, Se tu andar segundo Sa o ko mandamento, bakisa. sem aumentar, sem diminuir, mukolo moko te nzambe atika yo. nenhum dia Deus te deixou. Commandement divin. O mandamento Plus que mbeli. é mais do que Plus a que falta. msala oyo mutu akokosala. Otamboli selon commandement. Andasse segundo o mandamento, Ngai mbongo akozwela jubile nani nabombi yango te. eu adorei de receber no júbilo, ainda não escolhi. Nakobanda yango semaine oyo tobandi lelo. Vou começar na semana que vamos começar. Ngai ata montagne nyonso nazotia. É o mesmo aquele montanha. Eske eza mbongo ya ba 2 semaines. Será que eu devo de 2 semanas? Ngai nayebi toza na formule. Eu sei que temos. Nzambe naza na besoin ya kopesa mbongo Eu não montagne tele. preciso dar, eu não tenho. Kutu ya turo oyo nazosote na 10 000 na kati. Desta vez até vou pular. Nalobaki deja na mutu na Eu ngai. já tinha dito na minha cabeça. Nazosote 10 000 nakomi na 10 000 ya liboso Vou kuna. pular nos 10.000. Nanu nazwi yango te. Eu ainda não consegui. Me ngai Mas é, nayebi te nzambe oyo alobi. não sei. Loba, Loba. ete soki nakomi na pasi, nakomi na besoin, nakodependre na nzambe. Nzambe nga nakodependre na yo nazwa mbongo ya jibile. Nzambe nini oyo? Nzambe balobi il faut bato nde baadmire, il faut bato bakamwa. Quelle est cette grande nation qui a des dieux si proches que nous les ndenge biso toza na nzambe na biso soki toinvoke ye, il faut bato bakamwa. Commandement divin kozala na yango te eza malamu, Não tem aquilo, não é bom. me kozala na yango okweyisi yango leli Se você tiver, deixa cair. mpo retranchaka kaka Porque você, bayebisanga boye. você diminui. Tem um medida. Mwana moko aya wana na debi wana Uma filha veio aya na problème ya kobota, com problemas de nzambe desejo. asungi ye abimisi soki nini ezali na kati na ye, Deus lhe ajudou. fez abimisi sair, biloko tava lokola dentro dele. coton Fez sair ebele. coisas que Nzambe aloba osali ye service na mungu awo tinha lhe feito bamema ye komema akei abandi kobelela nakoti na dushe nasukola Começou a criar. liboke ya coton Muito eza makila na makila. Boya kotale akoya kobota te, Não conseguia nascer. awa aboti deja, Aqui já nasceu. aboti lisusu Nasceu mais. coton boye Algodão assim. esengo wana mama. Aquela felicidade. Chaque dimanche Todos os domingos. akobanda kopesa 1000 kwanza Vou mpona andar dar 1000. ya osomba mai. Para começar a comprar. Premier dimanche nga nayebisi Primeiro domingo. tika bave folle wana bave fu wana Eu lhe falei. bave ya bensanse. Deixa aqueles véus dos insensíveis. C'est vraiment mal likambo oyo nga namoni Fotos dos sensado ya mwasi kutu. insensatos. Premier dimanche ayena 1000 kwanza mama 1000 yango oyo. Primeiro domingo trouxe 1000 kwanza. Mamãe, Deuxième deixa dimanche 1000. 1000 kwanza. Segundo domingo, 1000 mais. Troisième dimanche Terceiro domingo, ye moko ayena no église te. ela não vinha na igreja ela mesma. Major yo mbongo ya mwasi na yo ozocharge yango yokanisi eza na mutu akati yango deja, Sasa carregar, tem ninguém que já cortou. eza na mutu akati deja. Oyebi dimanche oyo mwasi na yo abota aya na église te kino moya lelo oyebi mbongo combien? Reconhece isso domingo que a tua mulher nem deu, sabe escolher. Nazoloba major mwasi na yo Só falar eloko wana balongoli yango, aquela coisa balongoli que yango. foi retirado, Papa balongoli yango foi retirado. bolia bomela Comem, bebam.
Código wana nani balongoli te. Aquele código ainda não está. Kilo bawe olongola yango awo. Vocês poderiam tirar. Bana o conter ba dimanche. Começa a contar os domingos. Asala na ye inani na ndako. E faça ano e meio Em casa. em casa. Commandement nani elongwe te. O mandamento ainda não saiu. Mwana wana dimanche wana ayete. Aquela filha. Dimanche mi bale ayete. Ya mi satu. Yo wapi mili kwanza. Nazo oblige kusunga ye. Oh. Po na yebisa ki yo. Na yebisa ki yo. Wapi mama nasengi mobali apesi nga tena. Oh. E komi ya homem. Oh, tornou-se de homem. Wana kozela epa homem mili kwanza. Começa a esperar. Chaque dimanche homem abani ko peso mili kwanza. Homem começa a te dar 1000 coisas. Oiba. Vai roubar. Confiar no homem. Homem confiar na mulher. Ah, yoga bango. En tout cas, babi nada. Nada. Eza nada. Moi si so ya bombi mbongo olembi ye. A mulher se guardou O mona yango te. Não vais ver. Eza kaka, o mona yango te. Não vais ver. Papa zo futela o compte. Combien de dimanches? Yebisa bango. Combien de dimanches? 4 do Bo betela ye maboko e. Papa. O luka te okufa eza commandement divin. Não foi para morrer, é o mandamento divino. Boye na jubilé na zwi mbongo te. Na fistisi na zwi te. Bato olotanga nani balotinga te. Loretta sali combien de dimanche libanda? 4? A Loretta já fez 4 semanas. Yoza na nyongo. Akimagi semene wana. Semene opesa ya de dimanche. Ye kolo commandement. Tolanda. Estamos a seguir. Commandement divin. O mandamento Nalingi na koma na suka ndenge na zao. quero chegar já no fim, aqui onde estou. Aka. Por acaso, Ayebaki te ete Nzambe aza présent apesa ye commandement. não sabia que Deus estava presente e que deu um mandamento. Ayibi. Roubou, Abomisi bato. fez matar as pessoas. Après babomi ye. E depois também foi matar. Nzambe alobi kokende koconsulte Deus na batribi na baclan kino na bafamille nos boko nas découvrir. famílias. Vão descobrir. Badécouvrir ye mpo na nini osilisi Foi bato. descoberta. Soki ozotambola selon commandement te okosilisa bato. Se não estás a andar segundo o Commandement divin. da pessoa. Ebongisaka O mandamento divino. mpe esilisaka bato. Bino botala ngai. Termina. Acte 10 verset 29 à 43. Acto 10, versículo 29 até 43. Nous sommes témoins Somos testemunhos. de tout ce qu'il a fait. Biso toza batémoin ya makambo oyo Yesu asali. Nós somos Commandement ya Yesu. coisas que Jesus Dans les fez. pays des Juifs, makambo oyo Yesu asali na pays ya Bayuda. As coisas que Deus Jusqu'à fez Jérusalem. no país judeu, Biso até toza Jerusalém. batémoin bayekoli. Nós somos testemunhos. On l'a tué, Tinham-lhe matado batie ye na ekulusu, e colocaram na mais cruz. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia. Dieu a permis Deus permitiu qu'il apparaisse que ele desaparecesse, à Monana. que ele alobi boye aparecesse. commandement soki Nzambe akomande eloko Se Deus ou mandar alguma atindi coisa, Yesu kende kosauve bato mandou Jesus. baye banyokoli ye asauve babomi ye. Em vez dele Mission salvar, accomplie. foi matado. Missão cumprida. Nzambe a ressuscité ye 3e jour Deus niko. o ressuscitou ao 3º dia. Nzambe a permettre ete bato bamona ye. Deus permitiu com que as pessoas lhe vissem. Non à tous les peuples. Não é ao todo o povo. Eza bato nyonso te mabomona ye. Não são todo o povo que tenham lhe visto. Mais au témoin, Mas ao testemunho, batémoin oyo é este bao testemunho bamona ye eza batémoin que tenham lhe visto os qu'il a testemunhos. choisi. Les témoins choisis d'avance à Dieu. Nzamba pona ba témoin. Deus tinha escolhido os testemunhos.
avant Yesu akufa Antes de Jesus yo kozala morrer, témoin omona ye você okomona vai ye ser testemunho, vai viver, vai viver. baye nyonso balia na baoyo bamela na Yesu Todos que tinham bango nde comido com batémoin Jesus, bamona eles lisekwa foram na ye testemunhos que viram a 42 morte dele. et Jésus nous a ordonné de prêcher le peuple E Jesus nos ordenou a pregar o povo et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu e to confirmé confirmar que a ordonné biso nos commandement ordenou. elakisi nzambe moto apesa commandement Quer dizer que Deus akokopesa então também pouvoir na mutu pode dar o poder apesi ao pouvoir homem, na Yesu dar o poder Yesu a Jesus. aordonne na badisciple Jesus bayekoli na ordena ye aos discípulos que são biso tokende koyebisa bato nós vamos toprêche dizer às bango pessoas, lhes biso pregar, tokonfirme para que nós possamos ete kaka confirmar Yesu que nde somente a Jesus oyo nzambe aetablisa que Deus estabeleceu lokola juge ya bavivant mpe ya como bamort nosso commandement dos vivos e dos mortos. nzambe apesa Mandamento. pouvoir nyonso na Yesu Deus deu todo o poder. ye nde batémoin É bazali somente a akufi ele, nzambe nós asekisi ye testemunhos. Encontrou desde ali. baye nzambe apona bamona ye Os que Deus tinha escolhido. biso tinham toza oblige toza ordonné Nós pouvoir somos bapesi obrigados, eza ordenados, commandement eza poder, nzambe obrigado, commandement divin mandamento, egali bonzambe divino, oyo baloba bapesi verdade, Yesu apesi na que foi falado, na bayekoli na ye Jesus deu aos seus bayekoli boza na pouvoir na ordonné bino Os sikoyo discípulos têm baopesa poder pouvoir ya de kokomande de borendre témoignage render testemunho po ete mutu nyonso akondimela para que toda pessoa que nele crê azwa na nkombo ya Yesu le pardon de péché que tome em nome de Jesus o perdão do pecado na nzela na biso no nosso caminho baordonne biso nos foi soki ordenado. toprêche E se nós mutu oyo akondima o homem yo koloba te nazoluka nzambe sikoyo não diz commandement que divin batransmettre epai ya Yesu Yesu atransmettre epai baapôtre baapôtre bazotransmettre epai ya peuple baordonne biso koprêche liloba mpe koconfirme para que kozala nós batémoin possamos ser ete testemunhos Yesu azali Seigneur mpe sauveur ya que humanité Jesus é o Senhor soki e ondimi Salvador da humanidade. soki Quando ondimi você na nkombo na Yesu em Kristo nome de Jesus okozwa Cristo pardon ya péché vai ter o perdão dos seus le pecados. commandement divin O mandamento divino transmis na Yesu transmitido em Yesu Jesus. apesi bayekoli Jesus aordonne deu aos seus biso discípulos, nos biso ordenaram. baoyo toza batémoin torecevoir ye Nós somos testemunhos que biso toteya bino para que nós vos pregamos, toconfirme bino vos confirmamos ete azali Seigneur mpe sauveur ya humanité Salvador da humanidade. commandement yango O wana mandamento é aquele. ye nde akojuge bavivant mpe Ele é bamort que vai julgar os vivos e os mortos. baprofete nyonso baranda témoignage ya Todas ye as profetas que tinham render testemunho ete soki ondimeli nkombo oyo que quando você crê okozwa nesse pardon ya nome, péché. vai ter Prophétie, perdão do pecado. la vision A visão, soki ozangi vision você está à falta de visão. kende kosala présentation ngai yeye namonaka te ngai oyo natosala commandement divin te Eu não obedeço o mandamento divino. soki te oza insensible Se não és insensível, eloko okosala o que podes fazer okokweyisa commandement vai moto oyo aza insensible ayebi te nini nzambe ayebisa ye não sabe o que bolanda ngai yawo naopesa Pega-me prophétie aqui, estou da profecia. moto oyo aza insensible O homem que é insensível, miso ezomona lisu te os olhos já não estão miso emonaka te Os olhos não veem. ase présentaka te Ele não se apresenta. aocomprendre te makambo ezokende Ele te não compreende que como é que as coisas estão indo. dire nini moto akozala nango Qual é a direção que o homem vai ter? dire Direção ya kotambola selon principe divin de andar segundo os princípios ya kotambola selon divinos. commandement De divin andar segundo bongo os kalakala wana é de ter muito tempo. c'est une loi perpétuelle É a lei perfeita. ya libela Para sempre. para sempre loi oyo commandement divin A lei commandement oyo que é o mandamento. eza perpétuel É commandement oyo bapesa yo o mandamento que eza foi dado. perpétuel elaki soki bayebisi yo eloko Quer dizer que quando exode 12 17 Êxodo 12, 17. vous observerez Vós observarão la fête du pain sans levain a festa dos pães sem vinho, car c'est en ce jour enquanto que esse précis faut souligner jour lokola oyo jour dia oyo como este, que j'aurais fait sortir vos troupes dans le pays d'Égypte que eu farei mpona nini Por quê?
mukolo X, biso 430 ans servitude. Dia X, nós 400. Biso tolela pasi. Nós Nani akokangola biso e. vai nos libertar. Nani akobimisa biso na boumbo e. Nessa escravidão. 430 ans. 430 anos. Na Exode 12, No Êxodo 12, verset 40-41. versículo. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte. Dias dos filhos de Israel no Egito Fille de 430 ans. fizeram 430 anos. Verset 41. Versículo 41. Et au bout de 430 ans, E depois de 430 au anos, bout, les jours même, no último dia, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. todos os anos do Eterno, todos os exércitos do Eterno saíram do Mas Egito. pourquoi on a observé le commandement Vai Angaye? dizer por que observou Angaye, soki bapesi nga commandement, eu, se me der ndenge na mandamento, kobatela na kotambola selo como yango. vou proteger, andar segundo. Na kolongola yo. Bolanda. Prophétie. Obana koyoka dor passe na motema. Passe a sentir dor, sofrimento no coração. Na Genèse 15, Gênesis 15, verset 2. versículo 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham azotuna, opesa nga nini? Abraão perguntou: Nga yo nazokufa sans bana. eu estou a morrer sem filho. Kaka moumbo wa bénéficier biloko na nga. É só esse escravo. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, yebake batu na yo, Saiba que os bana na yo seus après filhos, yo, os seus filhos sache que depois tes de ter- descendants seront étrangers, hein, dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. 400 ans. Bazotalisa yo. 400 Tambola selon commandement divin. Então te mostrar, anda. Eloko ozomona ya muke nzambe alobi e bakozala na bowumbu pendant Deus 400 ans. disse que vão estar na escravidade segundo durante 430 anos. 400 wana nzambe 400 po yo koloba nzambe akosi profesi na ye lokuta Não, Deus mentiu, a profecia dele nzambe alobi bakozala é 400 ans. mentira. Deus disse que vão fazer 400. Bango batire attention te Eles não tinham. ntango bakomi na Egypte Quando chegaram no Egito, bamoni présence ya Joseph. viram a presença de José. Bana Israeli basali effort te ya kobima. Os filhos de Israel não tinham feito o esforço de sair. Mais na Exode 1 verset 6. Mas no Êxodo, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Joseph a koufi. José morreu. José a koufi. Morreu. Au lieu de 400 ans, Em vez de 400 anos, baza à l'aise ntango bazomona présence ya Joseph. Au lieu baluka ndenge nini tokobima na servitude oyo. Au lieu batambola selon commandement. aí, em vez de andar Awa mandamento, na Exode awa aqui 12. no Êxodo 12, Nzambe aloba na ye 400 ans. Deus tinha lhe dito que Mais lokola mutu aza desleixado, mas como homem desleixado, au lieu de 400 ans, em vez de 400, ekomi combien? 430. Est-ce que nzambe akokosa? Nzambe alobi Deus 400. pode. Soki nakokisi 400 wana esili punition esili. Deus disse que Awa ekomi ndenge nini ekoma 430 como é que se selon bino elakisi ni interesse. 430? Segundo vocês, Nzambe akosaka te, Deus não mente. aza mutu te po akosa. Ele não é homem para mim. Bakosala 400 ans Vamos fazer mais awa mas 430 ans 430. elakisi nzambe akosi. Oh, akosi kasi. Oh. Papa? Très bien. Très bien. Eli? elakisi nzambe azokanisa 400 ans akoyoka pasi Quer dizer que Deus vai dar bakoganga 400. lokola bagangi te abi nzambe yo moko mutokela biso Como eles não soki olingi kobimisa biso osala nini sabem que Deus não mesmo é que tem nos nzambe areagisa deixa. okokisa 430 ans Vais fazer yo koloba nzambe aloba nzambe aloba 400. soki nzambe aloba effort nini ozosala Se Deus tinha dito, qual é o esforço que estás a fazer?
soki okokanisa Se tu pensares, mukolo oyo nga nabimisa bango na bowumbu dia que etikala souvenir na mitu na bino. vai ser. Vous observerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vão observar como Prescription eloko oyo na koma as ya coisas libela são para prescritas sempre na bagénération nyonso. sempre, de geração a geração. Ngai nayamba Yesu le 4 avril 1984 naza nanu na classe Jesus, dia 4 de abril. naza nanu leki wana oyo nalobaka wana Eu fui ainda jovem, conforme eu disse. na verset ezali 52 wana napesaka kino moya lelo soki nakomi lobi kuna ekozala le 4 naza oblige kofukama makambo oyo nzambe ayebisaka bible nanga nyonso soki nasombi bible eloko ya liboso nasulinyaka Quando compro a Bíblia, a primeira coisa que eu costumo mpo nabosana te ata nazoleka para mim não esquecer mesmo que estou a passar. tala nakokoma bible nyonso Vou escrever soki nasombi todas as Bíblias que eu faveur universelle et éternelle favor universal Eza okoma. eterno. nakobosana te Não vou esquecer. eza commandement divin É um mandamento nzambe aloba nanga boye mokolo tele mokolo tele me yo obosanaka commandement nzambe apesa yo. Deutéronome 29 Deuteronômio 29, verset 18 et 19 versículo 18 e 19, verset 28 28. que personne après avoir entendu les paroles de ce serment Que ninguém, depois de ouvir a palavra ya serment lokola oyo oyo nzambe akata kasi que Deus tinha Juré. jurado, ne se flatte dans son cœur tolandi awa Deutéronome 29 Deuteronômio 29, verset 18 et 19 versículo 18 e 19, virgule 28 vírgula 28. bolanda ngai Segue-me. le commandement divin Mandamento divino. mama Florence ayebi ete nzambe apesanga commandement Mamãe Florence sabe que Deus me deu mandamento. nazalaka na yango bible nyonso nazalaka na Todas yango as Bíblias eu naza tenho. oblige kosouleni Sou obrigada faveur a universelle naza ya kobiangama deja mokolo tele fui para chamar. natambolaka selon yango Ando se bongo balobi mpo na bino disseram para você. mutu moko te amikosa Nenhuma pessoa se mente. ntango oyoki serment oyo juramento oyo Ouve esse juramento. ne se flatte komikosa kati na yo Não se engane a dizer dentro de ti. dans son cœur et dit No seu coração a dizer. j'aurai la paix Terei a paz. quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur balobi mutu moko nazoyebisa bino Vos digo. soki boyoka te problème eza Não te visto, não me mutu moko te lisusu mas nenhuma pessoa mais, apres koyoka depois de depuis oyoka liloba na nzambe diz que tens ouvido a palavra de omikosa na kati na yo Deus, se mente a dizer, koloba ete nakozwa kimia a dizer que eu terei a paz, ata soki nakolanda banzela na ngai mesmo eu soki naponi nzela oyo nakosala likambo eu oyo escolher esse caminho, kozala na kimia wana te não tenha que komikosa te não se engane. ntango okobakisa kolangwa na kati ya mposa Quando você aumentar l'ivresse en ajoutant l'ivresse à la soif lokola nini como que? komikosa te Não se engane. niko depuis oyoka liloba na nzambe olobi oyo ntango nazalaka na bana osala boye wana oyoka te mais depuis oyoka balobi kozala na kimia te Disseram que koloba não ete tem paz, dizendo que ngai antuka nzambe asala ngai eloko te Deus não asala yo eloko te ntango ozalaka Deus não tem que mais fazer nada quando depuis oyeba ye mas ete azali seigneur azali sauveur ya Ele humanité é o Salvador da aza créateur na biso Ele é o Criador. alobi kozala lisu na kimia te Não, komikosa na kati te não se meta dentro ete soki nabakisi kolangwa na posa eyakisi vino bamelaka Dizem, o vinho se pode beber. o beber soki okomi na niveau ya kolangwa Quando chega no nível, kozala na kimia te alobi oyo nzambe akosalanga nini abi banda kolongola deja kimia na kati na yo comece já Koloba a ete carregar a paz dentro de ti. oyo eza parole ya serment nayokaka A awa dizer que essa palavra l'éternel ne voudra pas lui pardonner mutu oyo ayokaka deja oyo essa pessoa que Mpona já nini ouve
bato oyo baye lelo balongi koleka bato oyo ya kala Por que kala as pessoas que venham hoje po nzambe azolimbisa lisusu te. Por que Deus não está? Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel kanda A ira de Deus s'allumeront acendeu-se contre cet homme mutu oyo contra este homem. mutu oyo ayoki liloba ya profesi lokola Contra oyo este homem que ouviu alongolaka kaka alobi bongo probleme eza Ele nini desconta somente a dizer nowe ntango amela quando Noé alangwe se bebedeu alongoli bilamba a asuki wana te amodire tirou a mpe roupa, não se fidou por aí. amodire mpe Amaldiçoou, mas komi kosa te ozala na kimia olobi te ata nasali probleme eza te balobi te nzambe akolimbisa te disseram que Deus não vai te perdoar. kozanga koyeba eza eloko mosusu Falta de conhecimento é outra coisa. me koyeba Mas saber kotransmettre na bato mosusu transmitir après otamboli selon commandement divin te depois não anda balobi segundo a fogo sua ascende ya nzambe Sendo que o fogo, a raiva, acende et toutes les malédictions nas maldições écrites dans ces livres escritas s'abattra na sur lui. Bíblia. na apocalypse babandi na malédiction le fléau Apocalipse ekokwela yo começou com a nyonso maldição. mpe awa na suka Aqui no fim, komi kosa te não se engane. après koyeba Depois de obana saber, kolongola começa obana a kobakisa começou a aumentar. toutes les malédictions écrites dans ces livres s'abattra sur lui elakisi maladi ekoya esheke ekoya kufa ekoya babiloko ya ndenge na ndenge oyo elelisaka nyonso na nzoto na yo Tudo no seu corpo. et l'Éternel effacera son nom de dessus les cieux O eterno. nzambe aza na eloko mosusu te Deus não tem mais nada. après nabeti yo Depois de te bater, après nalongoli nkombo ele soki retira otamboli o seu selon nome. commandement divin Se te você não andasse Na segundo beti o yo. mandamento divino, te bate, mais yo na kati oza na kimia naza bien mas você dentro de ti tens a paz. tá alobi bem. nabeti yo Ele te bate. eloko mosusu nalongoli nkombo na yo Outra coisa, Na ele livre retira wana. seu nome 28. do livro da vida. les choses cachées 28. As coisas escondidas sont à l'Éternel são de Deus. notre Dieu O nosso Deus. mais les choses révélées Mas as coisas reveladas sont à nous são a et à nós, nos enfants aos nossos à filhos. perpétuité Para sempre. babiloko oyo nzambe abombaka As coisas que Deus eza ya escolhe ye é para mais oyo azofongola biso Mas o que está nos azorevele biso está mpo nos revelar. biso na bana na biso Está nos revelar para que nós toyeba yango ya libela saibamos afin que nous mettions en pratique para toutes que les nós paroles de colocamos cette em loi prática toda a mpona palavra. nini nzambe mikolo nyonso Por que Deus todos os dias, miniti nyonso todos os minutos, akoloba azongi lisusu vai falar volta abi bato oyo bamonaka te diz que essas pessoas não soki têm. oza insensible na commandement nzambe apesa Ser yo insensível no mandamento que Deus te deu. nzambe aloba na mama Deus tinha dito a mamãe: okotambola boye otambola boye vais andar se vais andar assim. ata ya kotatone Mesmo que tatear. nakobosana te Não vamos esquecer. bomoni bible na ngai eza kosulinye Visto a minha Bíblia, está sublinhado. naza oblige soki nazoleka réveille toi réveille ta parire Jérusalem ville sainte ekoma lokola récitation Oferta-te, vai tornar como se fosse um hino. c'est sans cause que tu as été vendu É por causa de sem causa que foste vendido. bakosomba yo sans mbongo bakorachete yo Sem que vão te resgatar. na mutu nayebi yango Na sua naza oblige kotambola na innocence Obrigado andar na inocência. eza bongo nabi nzambe na ngai ayebisa ngai sans cause que tu seras vendu et sans argent que tu seras racheté soki nayoki bongo Fui resgatar. malamu yo provoke ngai Se eu ouvir assim o bem que você me provou, ngai nabima pomba eu saio. soki oprovoke ngai sans cause yo babeti yo Se você me provou, nazalaka bongo ser nde batido. ngai sans cause naza oblige Eu sem causa, eu sou obrigado. me nasali eloko te ya koloba mama moto asalaki mama moto alobaki Não, ela vai lokola ngai naza innocente sans cause sans argent bakobeta yo okoki kosutuka apres babeta nga mpo na ye vai despertar que tenham me batido por causa dela. me moto ayebi te nini commandement bapesa Mas ye o homem não sabe qual é o mandamento que lhe foi dado. moto aza insensible na eloko O bapesa homem é ye insensível numa coisa que lhe lelo foi dada. bazoyebisa bino Mas você kobosanaka te
que não passem mais a pensar. Nzamba talisi boy. A esquecer. Deus mostrou o seguinte. Botala ngai. Olha-me aqui. Nzamba talisi boy. Deus mostrou o seguinte. Nazana nzela. Eu estive ao caminho. Nakutani na bato bamususu bazoteka bamususu bazosoma. Me deparei com as pessoas, outros estavam vendendo, outros estavam comprando. Juliana azalaki wana na bato mosusu. Juliana bosomba mai na babidon mineral. comprava Eza na glace na mutu asombi abani nabi oyo eza bouchon te Juliana. Eza glace emati tina mutu. Eza mai ordinaire oyo bazotoka soki wapi batie. Tango batie na arka etie glace tina mutu. quando meteu na água. Yango ozomona eza ya kokanga te. Bazaki des personnes oyo asombi bidon bani komela. Claudine azalaki wana mutuka eza wana azoteka na mwana na ye Jeremy. Aza na biloko atekaka. Tinha as coisas que ela vende. Eza nini? O que é? Isango. Que são? Azoteka bato bazosomba. Tá comprar as coisas. Mutu wana ye. Alobi boy. Disse que Nayebi bato ya kala. eu conheço. Nayebi te ya kala ya wapi. Não sei as pessoas antigas de hoje. Azoloba bien. Tá falar bem. Alobi Yesu ayebi ngai Florence. Disse, Jesus me conhece, a eu, Florence. Mutu yango azoloba wana. Essa pessoa que dizia, Alobi ngai Yesu ayebi Florence. Jesus conhece Florence. Obandi kopesaka ye. Começou a dar a cadeira. Alobi Claudine Yesu ayebi ye te. Disse, Cláudia, Jesus não lhe conhece. Alobi soki koyeba ye. Disse, se ele conhecer, Loba na nzela ya mwana na ye Jeremy. diz que ele Me nunca Yesu viu ayebi o ye seu te. filho Jeremias, mas Deus não lhe conhece. Jesus Aleki passou. ngai tango na tuni mutu. Eu Nabi quando o. perguntei ao homem, Claudine bapesi ye mwana alobi Yesu ayebi ye te. disse, Cláudia, Mutu azoloba nga pe na moni ye te. Jesus, Abi Yesu ayebi a Florence. pessoa que dizia, Yesu ayebi Claudine Yesu ayebi ye disse, te. Jesus conhece a Florence, mas Cláudia, Jesus não lhe conhece. Alobi Disse, soki koyeba ye. se ele Loba na conhecer, nzela ya mwana na ye Jeremy. diz no caminho do seu filho. Ngai tango na tuni mutu soki mutu alobi alebi te. Eu quando perguntei, Elakisi nabi Jeremy mutu bapesi ye mwana. Jeremias, Elakisi nzambe agreye ye. foi dado. Mutu arepondre nga boy. Disse Deus Alebi te. O homem me respondeu Ela o seguinte. code ya Jeremy Disse, código do Jeremias eza ya Claudine te. não é da Cláudia, Eza lepinde. é o Lepim. Bayebisi ete baloka yo. Ele deu, ele disse Obota mwana mobali te. que não pode Osala ser. eforo kobota mwana mobali. Faça esforço de Bagreyaki lepinde. foi agradado ao Lepim. Eza lepinde bapesi mwana Foi mobali. ao Lepim Bolanda que nga. lhe foi dado. Bolanda nga. Menino, vão me seguir. Bapesi lepi mwana. Lhe foi dado ao Lepim. Loba soki koyeba Claudine. Diz que Parmi Deus bato oyo conhece batamboli a selon commandement divin te na vie. segundo as pessoas que tinham andado segundo, não andado segundo os mandamentos divinos, Claudine. é a Cláudia. Abi Yesu ayebi ye te. Disse Deus, Jesus não lhe conhece. Po awa bazoloba soki obuki commandement divin. Aqui estão a dizer, se você quebrou o mandamento divino, Akweyiseli yo bamalédiction ele te bafleo faz sair as mãos après aefase yo. pragas de Wana Deus. eza koefase eh? Aqui, Wana deuxième étape eh? aquela segunda etapa. Après mbongo yaloba nga nazala na mbongo ebele ngai ngai Depois ngai ele ngai. vai dizer, eu tinha muito dentro. Wana deuxième étape. Aquela segunda etapa. Nga nalekaki na ngai. Eu passei Na 11 wana bozomona wana eza matiti. no Ngambo na ngambo. É capinho. Nga nalobi nasala bilanga wana bayebisi nga eske ntango na bana koluka bilanga. Alobi ekokozala na zwa grâce ya konyata na etable esika Yesu abotama. Disseram que Abi ntango na bana kosala bilanga disseram quando eu na zwa grâce tomei a graça ya konyata de pisar na etable no templo na bergerie na esika oyo Yesu abotama na ndako wana na elelo ya bangombe wana. no Betleme. Ah, na Magedon. 11 nyonso wana koba na pont eza lupangu munene mekuna matiti. 11 ngambo oyo eza matiti lupangu bandako eza te. Muitos capinhos não havia pessoas, casas. Commandement divin. Mandamento divino. Soki otamboli bien Se você andar bem, nuka nunca bakoki kobakela yo fleo que podem tirar a nuka bakoefase yo. nunca
pode te eliminar. Soki otamboli bien te. Se você não Eki anda soki bem, bapesi yo commande ya libela mas se perpétuité. te dá mandamento, Soki nzambe aloba na yo boye se Deus já te diz ya libela para sempre, mokolo oyo otika yango no wana dia que você deixou, nde mokolo bafleo é o dia bapasi que o sofrimento grave ekweyela yo te caiu. après kombo balongoli E o depois abi do nome soki foi koyeba ye lido. loba na nzela ya mwana Diz no caminho do filho. me ye Mas ela, yesu ayebi ye te. Jesus não te conhece. Nzambe atalisi lelo Deus mostrou hoje. ngai nazokumba motuka na ngai me nazalaka na karte ya condition te Eu estou a conduzir meu carro, mas não tenho a carta de condução. naza na besoin ya komema bato misato kaka Tinha desejo de levar 3 pessoas. bato nyonso bazolanda nazoboya bango na bi naza na karte te Todas as pessoas estão a seguir, neguei. Eu disse, estou. nazalaki na besoin ya bato misato Eu precisava de 3 pessoas. nakotisaki deja Odette na Fabiane Fiz entrar Odete e Fabiano. me Odette abimi Mas Odete saiu. ntango tozoluka ye Quando estamos a me procurar, nga nakei eu fui. motu moko kaka namemi eza Fabiane É só uma pessoa que eu levei, a Fabiano. commandement divin O mandamento de soki Cristo, otamboli selo yango te se você não andar segundo a ezala na mutuka bakotika yo mesmo no carro vão te deixar. ezala ntango bazokontabilize bato Que seja quando estão a contabilizar as pessoas, bakoyebisa yo vão te dizer yesu ayebi yo te que Jesus não te malamu bato bayeba yo te Bem que os homens não te conheçam. soki bato bayebi yo te problème eza te Os homens não te conhecem. bongo soki oyebi nga te nzambe akoyeba nga te E se você abongo soki yesu ayebi yo te E se Jesus não te conhecer? po commandement otambola te selon commandement ozalaki insensible Porque não mpe mutu yango azocomprendre te porque foste en tout cas insensível. oyo nazomona eza fleo E essa pessoa Ao não está compreender entendendo te- que isso que estou a ver, makambo oyo nazomona eza yango te essas coisas que estou a ver não são essas. nani bapesa commandement akweyisa yango Quem é que lhe foi eza ya monene te deixou cair? commandement Mandamento não. oyo ntango bozoyoka alfred azopesa bino témoignage É isso que estou a esses ver. coisa kitakaire oyo eza église prophétique Essa é a igreja profética. ye moko ayebi Ele mesmo sabe. mosala na ye kindoki na ye O trabalho dele, eloko bazobengela ye po asala effort ya koboya as kindoki coisas po bakluwa ye que deja façam o esforço. moto oyo batinda po aloka ngai bo bakanganga bakatanga mongongo eza ye As pessoas que foram yango boyokaka voi ya mama ekoma soki nini ya koboma deja me nzambe areleva ngai o amen église bakluwe ye tosalaka effort eza ye te ye na bomoto azwaki ndoki te ndenge yo oza nango mpe mosusu mpe yo ndenge ye mpe azwaki ndoki te na réalité ndenge asala partage na ye ezaki ndoki na bango ya famille bazalaka na bapota mwana nyonso soki abotami aza na bapota ye aza nango soki obotami epa na bango ozo oblige kobima na bapota directement oza na kati ya kindoki wana eza te azwa me akomi yango ndoki ya vrai aza oblige koluka ndenge nini akose débarrasse na yango ntango akoti na église il faut ase force kangola ye azokosenfonce ntango azoyebisa bino ntango azoyebisa bino Quando sabe os dizer? mwasi accident 4 fois Ah, mulher. botuna ye yeki ndoki na ye msala nango nini Agora ele accident pergunta assim, mano. o feitiço dele Mano. o quê? soki osiliki moto akei ya kosala nini O homem vai fazer que qual coisa par exemple qualquer coisa ye akoyebisa bino soki okei boye osali accident ele vai vos dizer. osali accident Se você accident mosusu mwasi naobenga ye azoyoka te na badiscussion na motema ebebinga minute babenginga batuti ye batropelare loboko ebukani kino moya lelo loboko boye yaki babiloko lokola wana soki bazokuakuzari ye kindoki ya famille ezali me ye família, mas aosala effort moko te ya kobima ele na babiloko não wana está atambola fazendo selon commandement os divin esforços de sair
kozala na église eza problème te. Hein, Alfred? Alfred, kozala na église eza problème te. Nga nabengaki yo awa te mpo oli osala effort ya kobima otambola selon commandement na boyi na nga nazobima. Oza lokola munyinga na yo awa. Soki aza ndoki oyebani te. Nzamba aloba likambo na ye na ya mwana na ye fo penyele yango batransfera ye awa. Ye awa akomi normal. Ye moko alotaki bayebisi ye. Moto ayebisi ye fanda awa. Akuti ye ntango atikali alati elamba oyo achange. Alati achange. Nga na banda oteya na nga napesi exemple ntango tosilisi alobi eza ya solo. Nga moko bayebisi ngai. Bayebisi fanda awa oyo eza bakiti prophétique. Akolata elamba longoli. Achange alati ya longoli. Tata wana aye alobi eloko na bengeli oyo yango wana. Nayebisi ochangeaka bilamba ou bien nayebisi ofandaka awa. Okobala te soki basukoli mwana na yo te. Bayebisi ye. Elaki soki mutu aza distrait ayebi te mpo na nini aza na église. Ayebi te mpo na nini babengi ye awa. Il faut kotambola selon commandement ebiya. Oye awa. Ngai biya naza boye histoire na nga nayebi boye. Makambo nazomona eza boye. Soki oye awa. Biso kili te bandaka na intercession. Intercession tozobuka tozotelemisa tozosukola. Tokomi na mateya ekomi suka. Esangani na priere oyo basalaki. Soki mikolo nyonso ozo retard. Soki ofandi oyoki moto oza na ye pene azotia makelele. Yeba nini ememi yo awa. Fo oyeba nini ememi yo awa. Commandement divin. Soki otamboli selo yango eza ya libela obongi ya libela. Soki alobi Amalekite, guerre de l'Éternel contre Amalekite ya libela kino asilisi bango nzambe azala bongo. Soki alobi okoti na guerre na ngai eza ya 2 jours ba génération nyonso yango oyoki abomi Saul mpo nga nayebisa yo nalingi na sisa guerre wana eza ngai moto na koti yango. La guerre de l'Éternel contre Amalek. Soki nzambe arachete bino a perpétuité. Soki nzambe amodiri bino ya libela. Soki apamboli bino ya libela. Soki akangoli bino ya libela. Soki amodiri bino pe ya nini nzamba yebisa commandement nini oyo yebi ya mabe ou bien ya malamu nini nzamba si yebisa yo ata na vie nyonso nzamba yebisa nga boy ata na nzela mosali nani bayebisa eloko bayebisa yo nini bolanda eza prophétie Matisa soki te obali operda yango ata pasteur moto akosi yo commandement sije ya kolela nzambe yokanga mawa nani bapesa commandement na mipesi mobimba nzambe osalanga mbonamo na mipesa te na mawa na ye aye kozongela nga lisusu alobi ozangaka na ngumba te mpona salobelanga kokemba okemba tokei tolandi commandement divin bacontournaka yango te Estávamos na oração da graça divina à noite. Mamãe, conforme está a pregar, profetizou por mim.
abiketi amefungisaka mpona biloko nzambe esi asalaka. Disse que se preocupa nas coisas que Deus já tinha lhe dado. Seke elakisaki ke nga namifungisaka te natambolaka sele kobalima nzambe esi asala nyonso. Quer dizer que eu não poderia me preocupar enquanto que Deus já tinha me dado tudo. Me ngai nakomaki na mirmiri. Mas eu tornei a murmurar também. Ntango mobali azosala te Quando o homem não trabalhava, po mama mpe apesanga susu bilo ayebisinga boye kolalisa bana na nzala ata mokolo moko te. porque mãe também tinha me dado a palavra de dizer, não faz dormir os seus filhos com fome nenhum dia. Me nga ntango nazobimisa kolia na ndako nazomemeli Mas eu quando fazia sair de comer, murmurava. bana wana na peta. Diz daí, perdi. Ah, perdão. Nani azwa commandement divin. Quem? Toquei, mano. Vamos. Ntango bayebisanga Eu deixa me dito naza capable que sou capaz kobikisa mwana na pasi de ajudar ou salvar o meu filho em sofrimento, kobikisa libota na pasi de salvar a minha família. ata libota natabanga makamisi ya mwana aza capable okangula. Mesmo que não são libertos, eu sou capaz de lhes libertar. Siko capacité mukolo aya wanzamba atalisa zana Bíblia munene. Capacidade, onde é que ela vinha aqui? Mukolo aliboso na mwana Tinha aí. uma Bíblia bem grande. Na Bíblia usa nani? Eu lhe vi. Oza munani esika uti oloba oza Você nani? quem? Onde saíste? Disseste que és quem? Naza mosala nzambe po ngai ntango nayebaka nzambe naza aja mokie Eu fui a serva de Deus, eu conheci Deus muito pequeno. lokwa nayebaka eso na biloko toko nzo apesinga misiri na kaka Como eu sei que quando Deus me dá mensagem, eu pego isso. bongo mosusu nalali na butu na loka ndoto Outro dia dormi, na noite eu sonhava. kosusu ozalaki bato ebele Estávamos aí, muita gente. bazoboma bato bazosala bato mabe Matavam pessoas, eles faziam mal. nga mpo nazokima ndi badabika na sasi bazoboma bato bongo na kweli Eu fugia, eles como davam tiro, eu caí. ntango nakweli sopa natema boye nafukamisi Quando eu caí, em vez de eu levantar, ajoelhei-me. bongo nayesali boye As minhas mãos tornou-se assim. bango namoni kwa ebimi liboso na De uma vez saiu cruz à minha frente. namoni bamoni babija mponga bazosesika como etoile Vi os pássaros brancos tornavam por cima de mim, como se fossem as estrelas. lokwana zala mokila ngo baso na vailika moka nayebi na kuye makasi Eu tinha muita vida de oração. nakomi komona makambo lokwa neti nakomi lokwa neti liboma Ouvia muitas coisas, tornei-me como se fosse uma louca. nayebisi ntomekanga miso nakoba te Falei a Deus, tapa meus olhos, não vou conseguir. lokola nzambe azalaka nzambe mbango Como Deus é um Deus misericordioso, nakoti naka komona likambo so nazali na moni so nayebi so na fai continuava a ver. Se eu te dizer alguma coisa que eu sonhei, é exato. Awalandi yo telema. Zela. Nani nzambe apesa commandement divin? Quem que Deus deu o comandamento divino? Bomatisa mongongo. Levanta a voz. wange okonverti Lá e lê na Bongwani. Chega bato nyonso bayoka. igreja de avivamento quando saí da protestante deixa na igreja de avivamento